E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje teremos dossiê e tá tudo ligado com o que o Alan aí vem falando. Quem tá acompanhando, Alan vem falando aí coisas que envolvem a chapa Bolsonaro, o TSE, isso, aquilo, outro, e ele fala sobre o ministro Barroso. Hoje aqui iremos falar bastante sobre o ministro Barroso. Quem é ele, o que ele pensa, de onde ele veio, por que ele está tão interessado em debater política com jovens, assim, influenciadores, como Felipe Neto, Tabata Amaral, Átila, o que pode ter por trás disso. Só tá aqui já tem um spoiler, né? Vocês sabiam que Barroso já foi advogado da Rede Globo? Amigos, isso é só aperitivos, isso é o de menos que a gente vai ter para falar aqui sobre hoje. O vídeo tá bom. Além disso, a gente sim vai falar de Alan, do que Alan falou, trazer alguns documentos aí que ele já mostrou, repercussão do caso. Vamos falar de Flávio Bolsonaro, que fez um depoimento, né, na polícia, era para ser completamente secreto, mas o Jornal Nacional teve acesso, vazou, mostrou ontem para um monte de gente, fazer uns comentários breves. Temos mais informações sobre a questão da Lava Jato, vai andar, essa situação não vai parar, vai ser uma agonia o tempo todo. E algumas coisas boas ligadas ao governo, umas coisas lá no estado de São Paulo, mas vamos começar aqui já falando sobre o caso do Alan dos Santos. O Alan aí, né, fez aquele pronunciamento dele no final da noite de quinta, e aí no dia de ontem começaram a ter já as manifestações. Eu fiquei aqui e falei, cara, será que isso aqui vai dar uma repercussão? Será que não vai? Uma das primeiras pessoas aí que deu repercussão foi o antagonista. Logo no início da manhã, fez uma matéria e eu trouxe aqui pra gente ver a forma como o antagonista se refere ao Alan dos Santos, pra você ver, né, o apreço que a grande mídia tem. O militante bolsonarista Alan dos Santos disse numa live com outros militantes bolsonaristas ter deixado o país. Qual a necessidade disso? Ficar nessa militante? Por que não fala o jornalista? E aí na manchete coloca, ó, blogueiro investigado pelo STF diz ter deixado o país. Agora a coisa que eu lembro é que quando teve a questão do processo, né, contra o antagonista, que envolvia tudo, a CPMI, por aí vai, isso aí promovido pelo STF, o Alan defendeu o antagonista. Mas aí agora você vê como é o tratamento, né? Bem interessante. E aí, vejam só, o Alan, ele foi lá, aqui como é a grande mídia que traz, aí eu prefiro falar um pouco mais, porque se der errado, foi a grande mídia que disse. Revista Oeste nos informa que jornalista Alan dos Santos afirma que deixou o Brasil por motivos de segurança. Além disso, garantiu que o ministro Barroso tem informações de grampos, um pessoal aí que envolve o governo, de países aí que vocês podem ler. Então vejam só o Grampos e o Barroso. E aí o Alan falou isso. Deu repercussão, isso também já foi na manhã. E aí o caso de Alan dos Santos teve notoriedade internacional. Algumas pessoas no Twitter falaram e uma TV que tem na Polônia, o Poland Daily, fez aí, deu uma repercussão falando assim o lado da história do Alan. Não é assim um lado que, sei lá, a grande mídia brasileira passa pro exterior. Eu achei bem interessante. E chegamos assim no supra-sumo do dia, assim, de alcance e repercussão no Pingo dos Is. Fiquei realmente surpreso, não pela audiência, que pelo amor de Deus, o Pingo dos Is tem audiência, ainda mais com a Alan dos Santos. Mas eu fiquei surpreso por o Pingo nos Is dar um espaço pro Alan, chamar de jornalista mesmo, tratar com respeito. Sabe, você vê até pela matéria, ó, Alan dos Santos fala o Pingo nos Is e faz denúncia grave. Eu fiquei realmente feliz. Eu achei que foi realmente a coisa honesta. E aí você vê, ó, o vídeo completão teve 452 mil visualizações, mais de 90 mil pessoas assistindo online. E depois que eles recortaram e botaram só o videozinho do Alan, galera, 362 mil visualizações. Vejam só. Isso aqui também é interessante, né? Porque a grande mídia pode ver, pô, quer dizer que o público gosta desse material? Será que eu deveria trazer mais pessoas, assim, da direita, conservadores, apoiadores de Bolsonaro? Acho que tá dando certo, né? É capaz de aumentar a audiência, ganhar um dinheirinho um pouco a mais. Então gostei bastante. E aí o Alan teve direito de falar, falou um monte de coisa. E eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que ele soltou na internet. Lá nas redes sociais, o Alan fala assim, ó, a pressa da mídia brasileira, ao dizer que não tenho provas, é uma confissão do conluio para derrubar o presidente. E ele coloca um relatório, tá aqui a empresa, Road Watts, e foi endereçado para o senhor Igor Tobias. O pessoal fala que isso não é só uma página, não é só um Google Maps, que o pessoal falou, achou que soltei isso daqui. O pessoal disse que ela realmente tem um relatório, que tem muito mais coisa, além só de um desenho do Google Maps que indica que tem algumas coisas. Vocês podem ver aqui a cidade de Brasília, falando que tinha contado essas escutas. Ele tinha isso daí, falando que tem muito mais coisa, não é só essa página.
Eu acho que o Alan se esperou no Verdivaldo, tá soltando assim, ó, de pouquinho em pouquinho, que é pro assunto não parar. E aí, pessoal, sobre esse Igor que o Alan falou, olha só que interessante. O Ultra Agente Sincero falou assim, ó, provas, veja o que eu encontrei. Esse Igor aí realmente tem assim, um cara numa posição chave. Ele até fechou assim, as redes sociais dele para não ter acesso. E aí, olha só isso aqui, ó. Na portaria 179, de 14 de julho de 2020, o senhor Igor Tobias ele foi dispensado de função comissionada do STF. Eu estava trabalhando aí no STF, ó. A Secretaria de Gestão de Pessoas do STF, no uso das atribuições conferidas pelo regulamento, blá blá blá, dispensar o Igor. Ele estava na Secretaria de Gestão de Pessoas do STF. E aí, no dia seguinte, na portaria 534, o diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com base no artigo blá blá, fica designado Igor Tobias Mariano, servidor do quadro de pessoas da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul, blá 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 blá. O que ele vai fazer? Assessoria Especial de Segurança e Inteligência da Secretaria do Tribunal. Ou seja, o cara trabalha na parte realmente de segurança. Então, o que ela tá falando aí não é aleatório. Eu, pelo menos, não acho que Alan iria vir em público soltar alguma coisa só por um clickbait. Não tô falando para vocês que é verdade do início ao fim, mas eu custo acreditar que Alan viria a público para soltar um clickbait. Então, vamos aí esperar que vai ter mais coisa. Então, aqui é o que realmente dá para mostrar, que tem conteúdo assim físico para provar o que a gente tá falando. E aí, teve aí uma fala do Silvio Grimaldo. O Silvio fala assim, ó, família de um magistrado já está no Paraguai. Não sei o que o Silvio quer falar, deixo que vocês aí raciocinem. E aí, continuando, pra gente não perder muito tempo nisso, né? Depois o pessoal fala muita coisa. Tivemos ao longo do dia algumas movimentações do STF, mas nenhum comentário sobre as coisas que o Alan disse. Zero comentários. Vamos ficar meio assim, né? Meio coisa, falando que tiveram umas reuniões. O que a gente escuta falar. Mas, vocês viram que anteontem o pessoal falou que os perfis do Twitter tinham que sair ao redor do mundo, não podia ficar em lugar nenhum, tinha que derrubar globalmente, não era só derrubar a nível Brasil. E depois o Xandinho, ele falou a mesma coisa que o Facebook tinha que fazer, tinha que derrubar também no mundo inteiro. Só que aí o Facebook falou que não. E tá aqui a matéria da Folha. Facebook não cumprirá a decisão de Moraes e manterá os perfis. Vai manter, não vai seguir o que ele quer. E aí você vê a matéria do Conexão Política. Facebook não cumprirá a decisão de Moraes e manterá no ar perfis pró-Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quinta-feira que o Facebook faça a exclusão de 16 contas de aliados do presidente investigadas aí no âmbito do inquérito das fake news, conforme noticiado pelo Conexão Política. A medida foi tomada porque alguns dos investigados pela corte conseguiram driblar a censura e mudar as configurações de localização das contas para outros países, o que fez com que as mensagens continuassem aparecendo aos seguidores. Após a decisão de Moraes, o Facebook emitiu nota oficial. A plataforma afirma não tirará do ar internacionalmente os perfis e recorrerá ao plenário do STF. Não, a gente vai falar para o plenário inteiro, não vamos aceitar isso. E olha só isso aqui, ó. A empresa acredita que o bloqueio de contas internacionalmente, a partir de uma instância de jurisdição local como a STF, poderia criar um precedente danoso ao funcionamento da rede social. Respeitamos as leis dos países em que atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global. Por quê? Porque considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e a legitimidade de outras jurisdições, diz o Facebook. Cara, é o Brasil. Como é que Alexandre de Moraes quer mandar até em outros países? Será que os outros países não querem ouvir o que essas pessoas, apoiadores de Bolsonaro, têm a falar? Então, se um juiz do Brasil pode dar uma ordem que vai impactar no mundo inteiro um aplicativo, é que garante que também alguém de outro país não possa fazer o mesmo. Então, ele tá passando por cima de tudo. Xandinho, controla o Brasil, Xandinho. O Brasil tá bom. Não tenta controlar o mundo. Não tenta controlar o mundo que isso aí dá errado. E aí o Matias vem e fala, ó, o Facebook diz que não iria cumprir a censura imposta pelo Moraes mundialmente. Pois bem,
O Moraes agora acaba de enviar para o presidente da rede do Facebook no Brasil para pagar uma multa de 2 milhões de reais. Quem vai frear esse cara? Ainda colocou multa diária de 100 mil. E aqui tá aqui, ó, o documento, assinado digitalmente, ó, determina a fim de intimação pessoal do presidente do Facebook, blá blá blá, Conrado Lester, para efetivar pagamento do referido valor de 1.920.000 reais. Cara, eu não sei nem se eu vou ganhar esse dinheiro um dia na minha vida. 2 milhões de reais. Gente, com base em quê? Com base em quê? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Tipo assim, como o mundo vai ficar olhando pro Brasil por uma ação dessa? Porque isso aqui, pra mim, sei lá, mostra assim, talvez uma instabilidade jurídica. Uma empresa que vier pro Brasil, ela não sabe o que pode acontecer a nível mundial. Vai que o STF aí ache ruim alguma coisa que ela tá fazendo. Quem sabe o que pode acontecer? E aí, olhem só, teve uma repercussão de pessoas da área jurídica. Ó. Bloqueio de perfis por Moraes atropelou discussões internacionais sobre o tema, dizem professores. E não, agora não sei o que estou falando, são professores. Ó. O ministro Alexandre de Moraes atropelou uma discussão global bastante sensível sobre direito digital, com sua tentativa de suspender perfis no Twitter e no Facebook no mundo inteiro. Professores de direito consultados pelo antagonista são unânimes em dizer que o tema é polêmico demais para ser ignorado e não deveria ter sido tratado numa liminar em um inquérito. Aí abre aspas para o Francisco Laux. A decisão não apura como funciona o direito estrangeiro. Falando, só o nível Brasil. Ela não sabe como outros países tratam do assunto. Cada lugar tem suas leis e suas noções de certo e errado. E dificilmente essa decisão será cumprida fora do Brasil. Afirma advogado aí, ó, Francisco Laux, especialista em direito digital. Mas vamos mandar quem tem que falar do Barroso. O Barroso que é a cereja do bolo de hoje. Aqui também tem o professor Diego Reis, Universidade do Mackenzie, concorda. É um precedente muito perigoso para a liberdade de expressão, para a soberania nacional e para a própria internet. Já para o Fabrício Polido, professor de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais, Alexandre tenta com a decisão a aplicação extraterritorial do Marco Civil da internet, o que seria ilegal do ponto de vista do direito internacional. A decisão viola inclusive a jurisdição de estados estrangeiros onde os servidores do Twitter e do Facebook estão. E ambas as empresas, Facebook e Twitter, já disseram que a decisão de Alexandre de Moraes é desproporcional e vão recorrer. Gente, juristas especialistas em direito internacional e direito digital estão falando que Xandinho tá errado. Xandinho, você é um guardião da Constituição, Xandinho. Eu acho que você aí, não sei. Ou você aí se resolve com esses professores ou você pede desculpa, porque eu não consigo acreditar que um dos ministros do Supremo cometeu um erro. Eu não consigo acreditar, Xandinho. Eu confio em você até o fim. E aí, o povo, que não é besta, aí vocês gostam, né? Vocês, né? O povo levantou a hashtag STF Vergonha Mundial. Ficou lá entre os assuntos mais comentados do Twitter. Rapaz, gente, não façam isso, não façam isso. Vocês gostam de cutucar. Vocês gostam de cutucar. E aí, quem também falou sobre esse assunto, a gente só vai falar aqui do Gilmar e do Moro. O Moro fez aí basicamente um artigo. Moro se filiou ao PSOL. No final do textinho, vocês vão ver, falar realmente Moro se filiou ao PSOL, porque não tem outra explicação, que o PT tá pouco. Mas Moro falou sobre algumas coisas, Gilmar Mendes também, e a gente vai entrar na questão do Barroso, enfim. Mas, para Gilmar Mendes, inquérito das fake news é contribuição para um mundo civilizado. Olha a mentalidade do Gilmar Mendes para essa questão, matéria aqui do antagonista. A partir de uma videoconferência nessa manhã, o Mendes defendeu o inquérito das fake news. O mesmo que foi usado aí, para censurar Cruz, é antagonista. Aí eles gostam de falar, né? Segundo o ministro do STF, trata-se de uma contribuição para o mundo civilizado. Tenho a impressão de que, quando nós fizermos um balanço desse período, certamente vamos lembrar do inquérito das fake news. Vai lembrar. Nós vimos a decisão do tribunal e vimos como foi preciso. Como foram importantes as deliberações tomadas nesse inquérito. Eu não sei, viu? Mas Gilmar, pense bem. Pense bem, Gilmar. Pense bem no que você tá falando, cara. Isso não vai dar certo. E aí, meus amigos, que então chegamos à fala de Sérgio Moro. E aqui eu fiquei muito surpreso. Porque a gente conhece, vocês devem conhecer a esquerda, vocês devem conhecer a direita. Vocês já devem ter ouvido falar de vários regimes, sabe? Democracia e por aí vai. E tem um que começa com Fá e termina com ismo. Começa com Fá e termina com ismo.
que diz que tudo para o Estado, nada fora do Estado. É mais ou menos isso. O que prega é basicamente o Estado que vai controlar tudo. E eu me pergunto, será que Moro não é agora o novo expoente desse regime aí que o pessoal fala que Getúlio Vargas, sabe, foi um grande exemplo aí no Brasil, porque Moro, ele tá defendendo, eu não consigo ver de outra forma, um Estado gigante que vai controlar tudo que o povo fizer. Aí ele bota um nome bonito no artigo dele, ó, fatos teimosos. Aí ele vem, né? Nos tempos atuais, o problema das mentiras ou das notícias falsas agrava-se com o advento das redes sociais e de aplicativos de mensagem que passaram a ser utilizados como meios de comunicação em massa. Tá, beleza. Até aí tá ruim, mas dá pra ficar pior. Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp têm servido de quê? Instrumento de desinformação em massa. Que história é essa, Moro? Quer dizer que o celular é instrumento de desinformação em massa? Depois ele faz uma meia-culpa lá, que também tem umas coisas boas. Aí ele continua, né? Mas o lado negativo tem preocupado, depois ele fala de que tem umas coisas boas. Sem o filtro da pretensão de correção por parte da imprensa, as redes sociais têm servido como vertedouros de notícias falsas, não raramente envolvendo interesses espúrios e político-partidários para manipulação do debate público e distorção da realidade. Na verdade, eu acho que isso daí às vezes está mais presente na grande mídia do que nas redes sociais, né? A gente vê como é que a mídia o despiora, o bom e velho despiora. E ele continua, ó. É a liberdade de expressão a condição necessária para a existência de uma esfera de debate público que permite, entre outras coisas, o desenvolvimento científico, a crítica dos governados sobre os governantes e a elaboração de políticas públicas consistentes para a resolução dos nossos problemas. Beleza, realmente, Moro está defendendo agora a liberdade de expressão, mostrando como é importante a gente poder criticar. Bola dentro do Moro por um parágrafo, mas no parágrafo seguinte ele volta. Olha isso aqui agora. A disseminação em massa de notícias falsas, no entanto, é deletéria para essa esfera de debate público. Desinforma em vez de informar, cria realidades alternativas e não raramente agride o bom senso apelando ao sensacionalismo. Mentiras, em muitos casos, são mais apetitosas do que a verdade. Nesse aspecto, leis e decisões judiciais que reprimam a disseminação de notícias falsas não necessariamente violam a liberdade de expressão. Assim, liberdade de expressão, sabe como é, né, velho? Tem como a gente fazer umas coisinhas que não é assim, gente. Vamos criar aqui um novo conceito sobre o que é liberdade de expressão, já que o objetivo é proteger o debate público da influência viciada. Mas, Moro, que história é essa, Moro? Quer dizer que pode fazer lei para controlar a liberdade de expressão, se for controlar notícias que para, sei lá, os fiscalizadores são notícias falsas e que desinformam? Mas quem que vai falar, Moro, o que é falso, o que é verdade, o que é que desinforma? Moro, não tenta enganar, Moro, quem te conhece. E depois ele vem, ó. Facilitar igualmente a identificação dos responsáveis por cada conta e perfil parece ser também uma medida que se impõe para viabilizar a transparência e a responsabilidade de quem eventualmente utilizar a rede para distribuir massivamente ameaças, calúnias e notícias falsas. Moro não quer mais pessoas com perfis anônimos no Twitter? Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Moro quer colocar para você cadastrar o que? Seu CPF para fazer uma conta no Facebook? Colocar o seu RG para abrir uma conta no Instagram? Sérgio Moro, bota a mão na consciência. Moro, ó, o Estado gigante, nada fora do Estado. Você tá parecendo Getúlio Vargas, Moro. Você não é Getúlio Vargas, fique calmo. E ele continua, ó. A identificação e a responsabilização devem ser motivadas em uma causa legal e cabe às plataformas e provedores realizar a necessária distinção entre uma investigação legítima, própria de um Estado de Direito, e uma investigação para fins arbitrários ou político-partidários. Aí é bonito, né? Quer dizer que cabe à plataforma ver o que é cada coisa. Aí vem o STF, passa por cima de decretos internacionais e do direito digital, como professores dizem, e aí vai fazer o quê? Eles vão falar que o STF está agindo de forma política partidária, vai descumprir, pagar 2 milhões? Aí, Moro, bota a mão na consciência. Aí continua, né? Pra gente finalizar e, enfim, a gente entrar no caso Barroso. Coloquei até 2 fotinhas aqui, né? O Mourinho, nosso soviético, sensacional. A resposta, ó como é que a gente vai resolver todo esse problema que o Moro nos apresenta. Para essas questões, não são simples.
Mas países do mundo procuram soluções para os mesmos problemas relativos à desinformação. Eu mesmo tenho mais dúvida do que certeza nesse assunto, mas é preciso fazer algo. E o que a gente pode fazer? O projeto de lei A2630, a pele da censura, em trâmite no Congresso e casos judiciais recentes, oferece um momento propício para o debate sobre o tema. Vamos debater a 2630. Mas Sérgio Moro querendo aprovar a 2630 de forma aí que possa combater a desinformação, fazendo lobby, Sérgio Moro, para 2630. Bote a mão na consciência, Moro, bote a mão na consciência. Isso aqui é coisa de Estado grande, não é Estado que dá liberdade pro povo. Vocês estão vendo, aqui são falas de Moro, artigo escrito por ele na Cruz OE, no dia de ontem. São coisas aí que às vezes as pessoas não dão repercussão, mas você começa a entender como que funciona a cabeça de Sérgio Moro. Aí imaginem Sérgio Moro no Senado, imaginem Sérgio Moro como deputado federal, ou às vezes como como governador. O presidente não tem essa opção, porque não tem como ele ganhar de Bolsonaro. Mas pensa aí, meus amiguinhos. Se ele se jogar como deputado aí, tem chance grande dele entrar. Você acha que ele não vai se sentar na bancadinha para bater um papo com a Tabata, com Marcelo Freixo, Orlando Silva do PCdoB? Vai vendo, vai vendo. E aí então chegamos no caso do Barroso. Então, todo mundo viu que ele fez uma live com o Felipe Neto e aqui já tem uma coisa bem interessante. Vejam só. Aqui, gente, a live contava com 372 mil views. Que possivelmente devia ter um dia no ar ou algo assim. Vejam que tinha nesse momento 256 mil dislikes. O tempo passa, os views saem de 372 para 420, aumentam 50 mil views, 48 mil quebrado. E você vê que a quantidade de dislikes diminuiu. Mas como assim? Como assim? E o cara fala, ó, engraçado, hoje de manhã tinha quase 200 mil dislikes. O que está acontecendo? Ajuda da plataforma para diminuir dislikes? E aqui ó, o Oliver também relata a mesma coisa. O Oliver fez uma live. Gente, o Oliver é de direita. Ele ia fazer uma live para analisar o debate. O pessoal tava com tanta raiva de Felipe Neto que o pessoal foi lá e negativou a live do Oliver. Que era para realmente ser um cara da direita mesmo. Raiz aí de muito tempo. Tem um podcast sensacional, o Oliver Talks. Ele e o André Assi, esse cara aqui, ó. Aí você viu, ó, eles tiveram antes 2.200 dislikes. Quando foi hoje? 38. O que é que tá acontecendo? É algo estranho, né? E aí, nessa questão do Felipe Neto, a Isto É fez o favor de criar uma revista. Olha que capa sensacional. Geração Transformadora. Filipinho no meio, junto com as duas menininhas. Rapaz, é o sistema todo, né? Ajudando pra pautar o Brasil, pra tentar botar na nossa cabeça que isso aqui é o jeito certo de viver nossa vida. Mas enfim, Barroso. Por que Barroso tá tão preocupado com essas coisas? Porque Barroso, você vê, ele discute a questão desse período que a gente vem vivendo com Átila, e bota o Felipe Neto, que é um jovem influenciador, Tabata Amaral, fake news, e ele fala aí, ele debate com Alexandre de Moraes, tem umas ideias meio mirabolantes, às vezes, né? E aí, quem é o Barroso e por que Barroso pensa assim? Será que a gente deve se preocupar com Barroso, algumas coisas que ele pode colocar? Vocês conseguem perceber, pessoal, que Barroso ele é bem conhecido por ele usar aquelas falas do iluminista, o iluminismo, ele adora falar sobre iluminismo. Ele também adora falar sobre a importância das instituições. E algumas coisas vão ficar bem claras pra gente. A gente primeiro pega aqui uma matéria de 2018, do GGN, que diz, ó, Barroso, que Deus nos proteja dos homens bons. E aí, olha só que interessante. Barroso, cuja meta de advogado sempre foi a busca de grandes clientes corporativos, o sucesso financeiro profissional, Barroso descobriu que nas atuações pro bono, que as atuações de graça, em temas morais, a maneira de entrar em círculos internacionais. Gente, esses debates que envolvem questões morais mesmo, questões assim polêmicas, sabe, da área jurídica, Barroso viu ali uma chance de, não, eu vou entrar nesses casos de forma gratuita, que eu vou conseguir uma certa repercussão, às vezes até mundial. Vai vendo que esse assunto que a gente está falando agora, por exemplo, fake news, não é um assunto no mundo todo, sabe? Liberdade nas redes, não é um assunto também que está rodando no mundo todo. Parece que Barroso está bem interessado nisso daí. Ou não?
E aí, olha só, né? Foram incontáveis as vezes em que se apresentou como amicus curiae de grandes casos humanistas de repercussão. Como um bom empreendedor jurídico, defendeu teses polêmicas e moldou a faceta de humanista. É esse o iluminista? O homem que só faz o bem, o cidadão que não recorre à esperteza, ao jeitinho, ao oportunismo, como todo brasileiro apude Barroso? Ou só um uno, um visigodo, um justiceiro de periferia que executa o adversário caído? Aqui é falar do pessoal, viu? Por tudo isso, apenas os poetas conseguem decifrar o enigma do STF atual, né? Decifrar o Barroso, o Narciso é mais simples. E aí o nosso Barroso, né? Aí você percebe que essa matéria aqui, que foi escrita em 23 de maio de 2013, Brasil 247, olha que manchete. Ex-advogado da Globo, Barroso é da cota do ministro da Justiça. Bom, tinha aí uma vaguinha pro STF, e quem foi que entrou foi o Barroso. E olha que interessante, gente. O Márcio Thomas Bastos, que foi ministro, ele é um cara aí que foi o fundador do IDDD, é o Instituto do Direito de Defesa. É um nome assim bem esquisito. Uma pessoa que é famosa desse grupo é aquele Augusto Botelho, que estava lá no debate com o Coppola, sabe? Que vai lá várias vezes. Foi esse grupo, o IDDD, que foi responsável pelo lobby e pela aprovação da audiência de custódia. Só preciso falar isso. Só uma das coisas sensacionais que ele fez. O Márcio Thomas Bastos, ele foi ministro da era Lula mesmo. Vejam só. E ele aí, o Barroso, é indicação do Thomas Bastos. Que tipo de jurista pode sair daí? Você acha que é um cara conservador, é um cara assim mais voltado à esquerda e por aí vai? E aí, olha só como a matéria continua. Barroso, ter sido advogado da Globo, desagradou alguns setores governistas, mas o ex-ministro da Justiça, o Márcio Thomas Bastos, viu sua indicação com bons olhos. Além disso, se advogou para a Globo, também advogou para quem? Cesare Battisti. Eita, meus amigos, você conhece Cesare Battisti? Eu acho que sim, né? E uma coisa que é interessante também para vocês, percebam a data, 23 de maio de 2013. Pessoal, se vocês forem procurar algum conteúdo de direita de 2013 para trás, mal existe. Mal existe. Todas as fontes que a gente tem, a maior parte delas são de esquerda. A esquerda, aceitem, gostem ou não, a esquerda acabou escrevendo a história do nosso país. E hoje a gente ainda tem alguns sites e tudo, mas em termos de livro, a gente tá ficando para trás. A gente tá ficando para trás. Nessa época aí, de 2013 para trás, eu só consigo pensar no Olavo de Carvalho. É o único nome que vem na minha cabeça. O único. Mídia Sem Máscara, os livros dele, o True Outspeak. Foi quem pôde contar uma parte da história para acordar as pessoas depois. Então fica aí dessa reflexão, né? Então quer dizer que também Barroso, ele advogou por Cesare Battisti, e acho que ele advogou ainda de graça, né? Mas ele não só advogou, como o Barroso diz que ele defenderia Cesare Battisti novamente, se necessário. Olhem só, que só foi aí deportado no governo Bolsonaro. Aqui é do próprio site oficial do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça prossegue a sabatina com o advogado Luiz Roberto Barroso, indicado para a vaga do STF pela presidente Dilma Rousseff. Ele justificou sua atuação no caso da extradição do italiano Cesare Battisti, dizendo que atuou de modo muito confortável e que o defenderia de novo se fosse necessário. E olha isso aqui, ó, liberdade de imprensa, liberdade de imprensa. Parece que esse pessoal do STF adora mudar de opinião. Sobre a liberdade de imprensa, Barroso diz que a melhor forma de lidar com eventuais abusos seria multiplicar a liberdade de expressão, inclusive da voz a que não tem. Vejam só, ele quer aumentar as possibilidades de comunicação. O que é que esse está tentando fazer hoje? O indicado, no entanto, fez uma ressalva. Nenhum direito absoluto, existem limites. Não por meio de uma censura prévia, mas no dever de reparar um caso de abuso. E aí, calma. Eu não entendo muito de direito, mas eu lendo isso aqui é o que eu entendo. Ó. A gente não vai colocar nenhuma lei para proibir as pessoas de falarem. Agora, se a pessoa fazer uma coisa errada, um discurso que não pode, já tem a lei para isso, já tem lei para calúnia, já tem lei para difamação e por aí vai. Eu só consigo ler dessa forma. Não vai me dizer que existe uma ginástica mental para ver esse caso aqui de outra forma. Reparar um caso de abuso é reparar, pô, foi uma calúnia. Então, pô, já tem lei para calúnia. Para que criar inquérito do STF de fake news e por aí vai? Mas isso aqui foi em 2013, né? 7 anos, aí sabe como é, né? Novas ideias, o debate público, sendo às vezes influenciado aí por
Felipe Neto, Tabata Amaral, Átila, não sei, mas calma que tem mais. Aí olha só esse daqui, né? Essa matéria aqui parece pouca coisa, mas depois que a gente lê aqui umas 4, 5 coisas, isso aqui tudo vai fazer sentido. Isso aqui é de 2011. Álvaro Dias aponta irregularidades no Ministério do Trabalho. Aí você vê, ó, foram 1.457 cartas sindicais registradas em 3 anos e com mais de 2.000 em curso, tramitando para o seu registro definitivo. O que não se entende é como o ministro continua ministro. O que não se compreende é como a presidente Dilma não toma nenhuma providência. Disse aí. E ele está reclamando que o Brasil está virando um país assim, muito trabalhista, cheio de sindicato para tudo que era lado. Só que o interessante é o segundo parágrafo. O senador também, o Álvaro Dias, registrou o encerramento na última quinta-feira, em Curitiba, da 21ª Conferência Nacional dos Advogados, promovida pelo Conselho Federal da OAB. Ele solicitou a transcrição dos anais do Senado da palestra proferida pelo advogado constitucionalista Luiz Roberto Barroso, que apresentou um decálogo de propostas para o Brasil nos próximos 10 anos. Então veja, parece que Barroso é um cara que é bem interessado em dar pitaco de como as coisas devem ser. Em 2011 ele já tinha assim, um decálogo, tinha 10 propostas aí. Ele já tinha 10 propostas para os próximos 10 anos. O cara sabe como resolver os problemas do Brasil. E tem um amigo meu que direto fala assim, rapaz, velho, não duvide de você ver Barroso aí, quem sabe disputando uma eleição qualquer dia. Parece que o cara realmente tem um certo interesse. Isso aqui foi em 2011, gente. Ele já foi... Olha só, o cara já tinha um respaldo. Ó. Álvaro Dias aí, ó, pedindo transcrição para saber até as propostas do Barroso. E aí, meus amiguinhos, as propostas do Barroso. Como pensa o nosso grande ministro Luiz Roberto Barroso? Para quem está no Telegram, eu mandei esse documento inteiro. É um PDF de aproximadamente 60 páginas da Harvard Kennedy School, do nosso Luiz Roberto Barroso. Ele fez um texto lá, a tradução do título seria Revolução Tecnológica, Recessão Democrática e Mudança Climática. Os limites da lei na mudança do mundo. Rapaz, esse cara, o limite de lei, mudança de mundo. Meu Deus, revolução. Barroso, bota a mão na consciência, Barroso, bota a mão na consciência. E aí você vai ler lá o índice. Tem uns itens assim que é bem coisa, né? Você vê, pô, passa os anos e o iluminismo continua. Porque, ó, the advance of the Enlightenment values. Os avanços dos valores iluministas. A importância crucial das instituições. As instituições do Estado Democrático de Direito. Quem não gosta, né? E ainda fala sobre a crise da democracia. Só mostrar aqui para vocês o documento todo, que eu quero mostrar só uns recortes, mas eu quero que vocês vejam o documento inteiro. Ele tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam só. É baixado ele aqui. Pode ver, tá aqui o documento. Tá lá. Quem tiver, quem não quiser ver todo, vai no Telegram. Tem coisa aqui. As partes mais interessantes, eu não posso mostrar. Felizmente eu não posso mostrar. Partes mais interessantes vocês vão ter que ler com o próprio de você, que na verdade tem 51 páginas. Uma das partes mais interessantes tá aqui, ó, na página 20, na página 28, também na página 30 e poucos. Nessa terceira parte aqui, galera, tem umas coisas assim que eu falei, Barroso, você é primo de Joel Pinheiro Barroso. Quem sabe quem é Joel Pinheiro, que já viu que Joel Pinheiro gosta de debater, por aí vai. Mas enfim, vamos ver o que o Barroso pensa, né? Aí você vê, ó, a importância crucial das instituições. O título em inglês, já vou ler a tradução já para ficar mais fácil. No nível político, as instituições existem para criar uma ordem estável que reduz o nível de incerteza nas interações humanas. Então, peraí, Barroso está falando que as instituições, elas são responsáveis para criar uma ordem estável e reduzir incerteza. Tá. Beleza. Não é nada demais. Na frente econômica, as instituições são responsáveis pelas oportunidades criadas em uma dada sociedade, pois são fatores decisivos para o comportamento humano e a definição dos custos de produção e transação. Peraí, que agora ficou meio complicado. As instituições na parte econômica meio que são responsáveis pela oportunidade de criar e ainda decisivo na definição de custos. Peraí, isso aqui tá falando de controle de preços? Isso aqui será que isso aqui tá falando de controle de preços? Porque controle de preços é uma coisa assim bem
do lado que a gente não gosta, né? A gente já teve controle de preço no Brasil, no período Sarney, a gente viu o que aconteceu. E também tenta controlar os preços aí, são países mais da canhotagem, né? Barroso, isso aqui tá meio bola dividida, mas vamos continuar. Eles definem, né, as instituições e limitam as escolhas que as pessoas podem fazer. Quer dizer que as instituições podem ter o direito de limitar o que é que os humanos, nós seres humanos, podemos fazer, nossas escolhas, sim ou não. Eu acho que, assim, eu tenho uma visão assim, mais cristã, que eu acho que nossas ações normalmente são pautadas pela moral divina, sabe o que é certo e o que é errado. Eu penso assim, não são as instituições que definem para mim o que é certo e o que é errado, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Ele continua. Os incentivos resultantes de um arranjo institucional escolhido são determinantes para definir quais habilidades e conhecimentos serão mais valiosos e quais comportamentos recompensam melhor indivíduos e empresas. Peraí, quer dizer que as instituições também podem escolher o que é que vai trazer recompensa para os indivíduos, sim ou não? Isso daqui não parece mais ou menos como aquele negócio de sistema de crédito social, aquelas câmeras que vai, isso aqui tá meio errado, isso aqui não tá tão bom. Meio estranho, né, meus amigos? Tá meio estranho. Aqui estão alguns exemplos de como a maior ou menor eficiência das instituições determina o destino das nações. Aqui é só o texto dele, não tô falando nem que ele defende nada, tá no texto dele. Tô falando que tá um texto meio estranho esse texto do Barroso. E aí, na parte 2, transformações e aflições do 21º século. A revolução tecnológica. Aí ele fala que nessa revolução tudo vai, por aí vai, que tem coisas que a gente não dá para viver mais sem, como, por exemplo, o Google, Windows, o Mac, o WhatsApp, a Google, o YouTube, Instagram. São mudanças que a gente não consegue nem mais pensar no mundo sem isso, beleza. Agora, o que eu achei interessante, aqui vou deixar em inglês mesmo, que ele fala assim, para aqueles que são solteiros, tem também o Tinder. Eu não sei, cara, a necessidade dessa fala solta específica, mas eu fiquei, não, vale a pena trazer, né, não sei o que ele quer falar com isso. E aí, voltando, isso aqui também achei mais complicadinho. Ele fala assim, democracia e seus inimigos internos. E ele fala assim, no que diz respeito àquela democracia, ele fala que meio que a gente tá vendo um período que a democracia tá se esvaindo, a gente tem que recuperar a democracia, recuperar certos valores, sabe, que vem lá da Revolução Inglesa, por aí vai, que aumentaram a democracia e hoje meio que ela vem caindo. E ele vê assim, Estado de Direito, governo da maioria, limitação do poder, respeito pelos direitos fundamentais e livre iniciativa. Tais inovações incluirão um novo olhar sobre a doutrina da separação de poderes. Peraí, a gente vai olhar de uma nova forma sobre a divisão entre executivo, legislativo e judiciário. É tipo que quer dizer agora que o judiciário pode mandar no executivo, ou sei lá, o judiciário também pode mandar no Congresso, um STF gigante. O que seria isso? Mas ele fala, na verdade o que eles falam é que essa nova visão tem que ser concebida para o mundo pós-medieval e pré-revolução, quer dizer, um novo olhar, né? Em comparação com esse mundo antigo, né? Uma profunda revisão das formas de representação política. Meio estranho, né? E o desenvolvimento de mecanismos mais eficientes de governança, não apenas em executivo, mas também nos poderes legislativo e judiciário. Então, sei lá, um semipresidencialismo, um novo mecanismo, né, que não só no executivo, um semipresidencialismo, uma mudança no executivo. Isso aqui é de 2019, gente, esse texto. Isso aqui é o de menos que tem no texto. E aí, Barroso. Aí vocês vão, que eu falei pra vocês, quando eu falei no negócio do Álvaro Dias, que ele tinha proposta, o cara cheio de propostas. Esse aqui também, 2013, indicado ao STF, admite influência do PT e de Marx na sua formação. Em depoimento dado em 2005, o Barroso conta que contribuiu para a construção do partido, do PT, sim. Em entrevista mais recente, disse que Mensalão não vem de ontem e que nem Lula nem FHC tentaram mudar o modo como se faz política no Brasil. Gente, olha todas as mudanças que aconteceram no Brasil, na era Lula, na era FHC e por aí vai. Olha tudo que aconteceu no nosso país. Surgiu movimentos como MST, né? MTST do Boulos. Mas na cabeça dele, não tentaram mudar o foco. O que é que passa pela cabeça de Barroso em termos de mudança? Eu acho que vale a pena, então, pegar esse texto, dar uma lida, sabe? Ver o que foi aquele decálogo, aquelas 10 propostas que ele deu.
Parece que Barroso é um cara de ideias, é realmente um iluminado, um iluminista. E indicado nessa quinta-feira pela Dilma, pelo STF, né, o advogado constitucionalista Barroso admite a influência do PT em sua formação intelectual. Em relato publicado em 2005, por aí vai. Ele disse ter participado da mobilização dentro da faculdade para ajudar na criação do partido, na criação do PT. Barrosinho, nota 10. Matéria 2016 do G1. Barroso concede perdão da pena de José Dirceu do mensalão do PT. E do STF atendeu o parecer da PGR com base em indulto natalino. Ex-ministro da Casa Civil permanecerá preso por condenação da Lava Jato. E aí, meus amigos, o Barrosinho também, no início de maio, vocês devem saber da questão lá da embaixada, que Bolsonaro queria mandar um pessoal embora, falou, nossa relação não tá muito boa, acho melhor vocês não ficarem mais aqui no Brasil, que foi o pessoal na Venezuela. E aí Bolsonaro nos diz, o ministro Barroso suspendeu hoje o pedido que a gente tinha feito para o pessoal se retirar relacionado à Embaixada da Venezuela, do Distrito Federal, e os consulados em Belém, Boa Vista, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. A retirada compulsória do corpo diplomático foi determinada pelo lado do presidente e do Itamaraty. E Bolsonaro falando, não vão embora não, eles vão ficar aqui. Ninguém vai embora, porque eu mando, eles vão ficar aqui. Barroso. O ministro atendeu o pedido do deputado Paulo Pimenta do PT, partido que ele falou que ajudou a fundar, e concedeu liminar por considerar que pode ter ocorrido violação às normas constitucionais brasileiras, a tratados internacionais de direitos humanos e às convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares. O deputado em questão, como se observa em vários vídeos, é um ferrenho defensor do regime aí de Chávez e de Maduro. Parece que o Barroso, não sei, né? Tem um certo jeito de olhar para essa situação. E aí, gente, olha para isso daqui. PT e ditadores latino-americanos celebram 30 anos do Foro de São Paulo. Nas últimas horas isso daí, né? Ave Maria. Então vamos acelerar, porque ainda tem muita coisa, só tem mais, 40 e poucos minutos de vídeo. Teve aí uma carta aberta, um bate-boca aí ontem aí, que o tal de Nicolau Dino quis ler aí, defender as prerrogativas e os instrumentos de atuação institucional não é sinônimo de corporativismo, diz o documento lido pelo subprocurador da PGR, Nicolau Dino. E aí o pessoal realmente tá indo pra cima de Aras. Pra quem não sabe, né, que é o Nicolau Dino, falei pra vocês, ele é um dos nomes que entrou no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Quando ele entrou, a própria CNI identificou como nomes de oposição a Aras, isso aqui foi em junho. O Nicolau Dino é irmão do Flávio Dino, do PCdoB. Ele tem ligações aí com o PT, ele fala, barrar Lula, candidato é negar a Constituição, diz o subprocurador, o Nicolau Dino. E o Nicolau Dino, gente, desde 2017, numa conversa entre o Carlos Lima e o Dallagnol, 2017, onde o Deltan falava, Cláudio Dantas me perguntou quem é o nosso candidato, a gente tem alguém para dar, por aí vai, blá blá blá. E aí o Carlos Sanudi falou, nossos candidatos, os candidatos da Lava Jato, são o Nicolau Dino e o Mário Bosnaglia. Então, não é de se duvidar, né, que realmente o Nicolau Dino defenderia a Lava Jato, já que era um candidato da Lava Jato desde 2017. E aí, durante o dia, teve também algumas coisas que aqui é só pra gente ver a atuação da SECOM da Lava Jato, que é o antagonista. Aí vem, Aras se recusou a ouvir críticas e causa bate-boca no Conselho Superior do MPF. O Aras se recusou nessa sexta-feira a ouvir críticas. Ele não se recusou. E depois seus ataques às forças. Não, ele não fez nenhum ataque. O PGR afirmou que não aceitaria um ato político na sessão e alegou que, após o debate, respondeu aos colegas com documentação que dispunha. O que foi que aconteceu, gente, era uma reunião do orçamento que tem data para fechar e o pessoal queria usar isso de forma política. E aí, em sessão tensa, Aras alega ter provas contra a Lava Jato que ataca conselheiros. Não, ele não atacou. Ele falou, cara, isso não vai acontecer, por aí vai. Eu tô aqui para fazer o meu trabalho, isso, aquilo, outro, mas olha só, né? O uso da palavra. O antagonista fala o que quer, né? A minha opinião dele, a minha opinião é completamente diferente. E aí no final, em resposta, Aras falou por cerca de 20 minutos, acusou os conselheiros de serem porta-vozes de oposição sistemática. Sim, Aras, ele vem falando desse grupo que já está há mais de 16 anos. Vocês estão vendo o Nicolau Dino. Pelo menos de 2017 para cá, o pessoal pelo menos tem uma predileção por ele. Ao PGR chamou de covarde o uso de anonimato por conselheiros para criticá-lo na imprensa e encerrou a sessão sem permitir a tréplica dos demais. Isso que eu acho meio complicado, né? Você é um procurador, você quer ir pra, sei lá, pra uma mídia grande, criticar o Aras e não dar seu nome? Um procurador disse, dá o nome, cara, faz as críticas abertas. É muito, às vezes, cômodo, né, e fácil você criticar o seu chefe sem dar o seu nome.
E aí, meus amigos, tem umas coisas que são meio complicadas aqui na situação. Por mais que nós saibamos que a turminha dos lavajatistas, primeiro o pessoal de Curitiba, possa ter cometido alguma coisa que vale a pena meio que dar uma investigada, o PT e o PSOL estão adorando os ataques diários à Lava Jato. Tipo assim, o pessoal aqui tá usando uma manchete meio complicada. Na verdade, o que tá acontecendo essa situação que tá acontecendo agora é meio que pode ser vantajosa para o PT, para o PSOL e alguns partidos. Eles podem se aproveitar disso e Aras, ele só quer investigar os erros. E aí o pessoal pode querer pegar esse bonde para emplacar a CPI da Lava Jato e ainda tentar acabar com a operação inteira. Aras não quer acabar com a Lava Jato, ele quer acabar com os abusos. Mas vai ter muita gente aí. Então Aras, cara, ele tá numa situação complicadíssima, ele não tem apoio, a maior parte do Ministério Público tá contra ele. De um lado ele tá o pessoal do Ministério Público, sim, que tá contra ele, do outro você tem a esquerda e o pessoal aí que tá meio envolvido nas planas do Odebrecht querendo enterrar com a Lava Jato. Então ele tá meio complicado, tá numa situação que ele não tem muito apoio. E aí, teve até uma matéria, né? Será que Maia vai autorizar a CPI da Lava Jato? É meio complicado de ler e comprar a opinião do antagonista porque é opinião de torcedor. Mas o antagonista fala que o Maia é um cara esperto, é um cara safo, meio que sabe o que tá fazendo e por aí vai, e que não cometeria um erro desse, sabe? Ainda tem assim, ó, essa CPI no caso, né? Isso aí foi pronunciamentos antigos. Maia falou em um momento anterior. É enfraquecer a posição e independência de outros poderes. Tenho muita dificuldade de deferir uma CPI como essa. Não é prioridade nossa, sem algo muito contundente para avançar, porque acho que enfraquece as nossas instituições e a democracia. Porém, com o que pode acontecer, a gente meio que não sabe, né? E o antagonista depois faz questão de lembrar que Maia, lembra de como foi Eduardo Cunha, deu errado, e nós achamos que você não é igual ao Eduardo Cunha. Sei, né? Vamos olhar como é que o antagonista vai começar a tratar o Rodrigo Maia. Se vai começar a alisá-lo, fazer carinho, ou se vai tratar de forma mais ácida, né? Vamos ver como é que o antagonista vai começar a tratar o Rodrigo Maia. E aí, meus amigos, interessante aqui uma notícia que tem uma deputada, a Letícia Aguiar, do PSL de São Paulo, ela entrou com um pedido para saber por que Dória abriu um escritório lá naquele país lá, né, do Oriente. Por que Dória você abriu? E Dória até o momento não quis explicar, já tem mais de 70 dias. E o que eu achei interessante a gente não tem muita informação sobre isso, além do fato que ela perguntar, só que você vê o Conexão Política, que está do nosso lado, realmente isso é uma página de direita, vem e fala, ó, deputada solicita informações sobre o escritório do governo de São Paulo na China, mas não obtém resposta de Dória. Já a Revista Oeste, Dória se cala sobre o escritório de São Paulo naquele lugar. Dória se cala. Rapaz, quando assim, se cala, gera uma comoção, né? Eu falei, rapaz, o pessoal tá baitando, tá botando clickbait. E aí, meus amigos, tivemos a questão do Flávio Bolsonaro, que é uma questão assim bem simples, porque vazou, saiu lá e o pessoal vai querer colocar a narrativa. Eu só vou levantar aqui um questionamento. Isso é uma matéria do Nacional, o antagonista trouxe, ó. Em depoimento, Flávio Bolsonaro voltou a negar ter sido avisado de operação. Em seguida, Flávio confirmou ter pedido uma reunião com o Marinho em 13 de dezembro de 2018. O Queiroz, se não me engano, ele saiu no início, foi no meio de outubro, meses antes. Aí ele pediu uma reunião na casa do Marinho, né, no empresário, por causa do noticiário sobre as movimentações atípicas. Ele não sabia que ia ter operação. E ele falou, mas alegou que queria apenas uma indicação de advogado por Marinho ser uma pessoa bem relacionada no mundo jurídico. E sim, Marinho, ele aí, se vocês procurarem esse Paulo Marinho e CPMI, tem coisa aí que não é CPMI das fake news, que já participou. Ele era amigo do Bebiano, o Bebiano aí tem umas ligações com muita gente grande, da parte jurídica, o Paulo Marinho deve ter conhecido uma outra pessoa, e o Flávio lá foi perguntar, cara, você conhece um advogado aí pra gente entender realmente o que tá acontecendo? Porque nessas coisas aí, o Flávio sabia que iam vir com tudo pra cima dele, porque é filho do presidente. Isso aí é a narrativa, o pessoal ia cair com tudo. Só que o que me deixa sem entender é porque são duas matérias. Uma de fevereiro do ano passado, em que Paulo Marinho fala que ele vê inocência no Flávio Bolsonaro, que cara inocente. Aqui, ó. O empresário sai em defesa de Flávio, no caso, que é investigado por movimentações atípicas de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Marinho nega a versão que se propaga na internet, junto com o Bebiano, que ele articula para derrubar o coisa. Flávio Bolsonaro ganhou o mandato, ó. Eu tenho absoluta convicção de que Flávio é inocente.
Eu só fiz ajudá-lo o tempo inteiro. Nunca fiz nenhum movimento que pudesse ser lido contra ele. Gente, essa matéria é do Globo, fevereiro do ano passado. Por que agora toda essa mudança do Paulo Marinho? Por que logo agora? Se ele falou isso no passado. E depois, no final do ano passado, ó, dono de casa usada em campanha de Bolsonaro relata a ida de Queiroz ao local. Ele diz, ó, o empresário afirmou que não teve mais contato com o senador desde a eleição. Disse acreditar de fato na inocência de Flávio e que ele foi traído pela confiança do seu assessor. Pô, o cara é inocente, agora não é inocente mais? É isso que eu não entendo. Isso é o que eu não entendo. E aí, pessoal, coisas boas do governo, notícia boa, notícia rápida, só para terminar o vídeo. Recebeu aí de volta o governo mais de 100 milhões. Foi devolvido por pessoas que não podiam ter recebido e receberam. A maioria de pessoas civis, 80 e poucas mil pessoas, e mais umas 20 e poucas mil que foram militares que receberam errado. Eles não solicitaram, acabou indo para conta deles, eles devolveram prontamente. Você vê, né? Ah, o governo não liga para corrupção e por aí vai. Tá aqui, gente. Até pro cidadão chegou lá o boleto. Ô, amigo, você não podia pedir o auxílio não, viu? Manda de volta aí o dinheirinho. Manda de volta. Aí, e mesmo Bolsonaro no Nordeste, uma coisa que eu acho muito boa, ele está se movendo para por fim a indústria da seca, que realmente é complicado, e a própria matéria diz, ó, por décadas, partidos políticos se aproveitaram da seca no sertão nordestino para manter o poder reinante e as tradicionais políticas assistencialistas. Entretanto, Bolsonaro indo para lá, Campo Alegre, na minha Bahia, para inaugurar a segunda etapa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do município é um claro sinal da mudança de paradigma. Gente, é difícil conversar sobre conservadorismo para quem não tem esgoto em casa. Imagina para quem não tem água. Gente, isso daqui é realmente dar liberdade para o povo. Liberdade. Bolsonaro está libertando o povo de verdade mesmo. E ainda só, considerado o maior projeto de irrigação do Brasil, a ação vai irrigar uma área total de 48 mil hectares. Isso aqui é na região do Baixo Irecê. Olhem só, gente. Governo Bolsonaro. E tem mais coisa aí da Bahia. Chorem, minha Bahia, que vem muita coisa aí, cara. A Bahia bombando. Bahia tem que voar. Olha outra notícia aqui interessante, ó. PTB oficializa apoio à reeleição de Bolsonaro. Durante o evento da Executiva Nacional, aí a sigla votou por unanimidade em apoiar. E aí, e o apoio não se refere à negociação de cargo. Mas calma, não tem cargo nenhum, mas mesmo assim, vamos votar. Aí, o nosso candidato é Bolsonaro, disse Roberto Jefferson. Mas, gente, tem que ter calma. Já falei, PTB é igual entrar na piscina, que você não sabe se é fundo ou se é rasa. Vai pela escadinha para garantir. Entra pela escada, não pula de cabeça. Vocês viram que o candidato aí do PTB em São Paulo, fiz aqui um vídeo, tá no título assim, o prefeito do Bob Jefferson, algo assim, é um cara ligado ao Renova BR, que tem encontros com o pessoal do Renova BR, é um cara do Campos Machado, do PTB de São Paulo e por aí vai. É um cara que não tá do nosso lado, é da oposição, não é oposição, mas é um new leftzinho, é um nova esquerda. Então, assim, qual foi, Bob? Logo esse cara pra prefeito? Meio estranho. E aí que eu digo pra vocês que é meio estranho isso daqui, ó. PTB projeta eleger no mínimo 400 prefeitos e 2 mil vereadores na esteira do bolsonarismo. Meta ambiciosa, mas não impossível de atingir. Gente, a gente ainda tá em agosto, a eleição vai ser no final do ano. Acho que vai dar pra capitalizar um pouquinho, né? O povo começar a falar, olha gente, o PTB é aliado de Bolsonaro, o PTB é aliado de Bolsonaro, o PTB é aliado de Bolsonaro. Naquela votação o cara fala, e aí, vota em quem? Ah, vou votar no PTB, pelo menos é um partido aliado de Bolsonaro. Então, gente, pode votar. Deve ter candidatos bons mesmo. Você vê que o Douglas Garcia, nosso melhor deputado estadual do Brasil, ele se filiou agora ao PTB porque ele foi expulso do PSL. Mas é isso. Não votem numa pessoa só porque ela é do PTB. Olhem quem é o candidato que vocês vão depositar a confiança e o voto de vocês. É só isso. Tá num partido não significa que uma pessoa de total capacidade de gestão, de política, ideológica e por aí vai. Não tem problema nenhum, tá no PTB, mas também não pode olhar como a melhor coisa do mundo. Óbvio que é melhor do que votar no PT, que no PSOL e por aí vai. Mas olhem o candidato. Olhem o candidato, veja a vida passada dele, quem ele apoia, quem ele não apoia e por aí vai. E aí, pra gente chegar no final do vídeo, só com duas imagens,
Essa daqui foi sensacional, cara. Bolsonaro no meio do povo, mostrando lá, né, aquele remédio que a gente não pode falar o nome. Cara, esse cara é o rei do marketing. É o rei do marketing. E pra gente chegar no final do vídeo, meus amigos, hoje não é uma notícia até nem sobre política, mas eu acho assim que, pô, a notícia que, sei lá, velho, toca o Brasil. Eu acho que todo mundo já assistiu Chaves um dia. E a gente recebeu a notícia que depois de 36 anos, eu vou até ler a matéria do próprio SBT. O Chaves ganhou nossos corações sem querer querendo. Fizemos de tudo para ele ficar aqui no SBT para sempre, mas não deu. Obrigado, Chaves, por 36 anos de muita alegria, fazer tanto sucesso por tanto tempo. Tinha que ser o Chaves de novo, né, gente? E não lembra das idas para Acapulco, as brincadeiras das coisas. Era uma coisa boa assim que a criança podia assistir, você não se preocupava no nada, era só o intuito básico de entreter as pessoas. Uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? Aquela programação infantil nas redes. O SBT que sempre ainda preza por isso. Então eu acho que realmente foi uma perda. Eu gosto muito de Chaves, gostava muito, principalmente de assistir todos os episódios. Porém, enfim, teve um problema lá com a emissora e por aí vai, e não poderá mais passar. É um dia triste aí pra TV brasileira. Realmente aí é um ícone de todas as pessoas no Brasil que não assistiram, já ouviram falar do Chaves. E no mais é isso, meus amigos. Então fico por aqui. Olha as coisas que a gente falou hoje, né? O Barroso, esse pessoal. É bom a gente ficar de orelhinha em pé, né? De orelha aberta. Pra ver, né? A gente nunca se sabe o que esse pessoal tem na manga. E quando a gente entende, às vezes, como as pessoas podem pensar, a gente pode prever algumas possíveis ações, né? Olha aí tudo que o Alan vem falando. Então, fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos.